Olá, povo roxo do espaço que grita e ninguém ouve. Esta acho que é a melhor subtítulo, sinceramente, de um filme é esse, honestamente. Alien. Porque no espaço ninguém te ouve gritar. É isso, né? Eu nunca vi Alien, tá bom, gente? Mas claro que eu reconheço o Alien, reconheço o título, reconheço esse ovo aqui verde, que tá coçando aqui meu olho por algum motivo. E eu conheço também o assunto deste vídeo, o xenomorfos, exmorfos, enfim, o alien aqui. Este cruza de... Eu sempre achei ele meio caranguejo quando criança, não sei porquê. Seja como for, é ele o assunto aqui deste vídeo, né? E ou melhor dizendo, a sua Skullactor, a nova, a recente. E fazia muito tempo que uma Skullactor não me surpreendia tanto, me encantava tanto, me deixava estupefato tanto quanto essa Skullactor do Xenomorfo. Vou tentar não enrolar neste nome. Gente, ela é estupenda, esta boneca. Quer dizer, peço perdão, esta não boneca. Porque essa Skullactor não é uma boneca. Um rápido aviso, tá? Primeiramente, eu vou ter que usar o mouse, ele é aquele por sinalzinho, cuspi. Ele é por sinal, então eu vou precisar, eu estou sem uma mesa aqui do meu lado, tá? Eu tinha antes um negocinho que poder ficar mexendo, não tenho agora, então eu vou ter que ficar com a mão, com o mouse aqui, tá? Então lidem com isso. Segundo, eu sim achei maravilhosa e muito estupenda e maravilhisticamente fantástica esta boneca Skullactor do Xenomorfo, tá? Eu achei mesmo, genuinamente. Só não é uma boneca. É outra coisa. É um action figure da Mattel. Eu vou explicar melhor, mas antes disso, estamos aqui ela. Cara, você não consegue não olhar de tanto detalhe, de tão estupenda que é essa boneca. Uma crítica, eu geralmente gosto muito das caixas das Skullactors, tá? Não gostei tanto dessa aqui agora, tá? Temos duas faces nessa caixa. Temos a face onde nós temos o rosto, né? Aqui desse xenomorfo de perfil. E é aquele lá onde você abre assim, né? Que é esse ovo aqui do Alien. Aqui no Space, no espaço, ninguém pode te ouvir. Ninguém pode ouvir seus gritos. Ou ninguém pode te ouvir gritar. Seja como for. É realmente icônica esta capa. Isso eu não posso tirar. Mas não gostei da caixa dessa boneca. E sim, pra mim essa é uma crítica. Não tanto assim pra mim, porque, vamos ser bem sinceros, eu nunca fui fã dessa coisa de não tirar da caixa. Tem exceções à minha regra, vou colocar aqui atrás algumas delas, onde sim, eu ia manter na caixa a boneca. Mas de forma geral, eu ia tirar sempre qualquer boneca da caixa, tá? Inclusive essa aqui. E, cara, ela é muito... Sabe o que é mais louco? Desculpa, gente, tem que falar, tá? O que mais chama atenção pra mim nessa boneca, a primeira coisa que eu olho é a sua cauda de escorpião. Eu achei tão legal. É sério, eu achei tão legal. Uma das coisas mais legais de eu ser do signo de escorpião, e sim, caso vocês não saibam, eu sou de escorpião, aniversário 18 de novembro de 94, aceito presentes, falei 31 anos, eu ainda quero bonecas. Ou bala, me dê bala, bala é legal. Doce. Enfim, presentinhos, escreva aqui embaixo se quiserem mandar no direct, meu endereço para mandar para mim. Mandem apenas presentes, tá? Não me mandem outras coisas para mim não, tá? Mas enfim, qualquer coisa eu abro uma caixa postal. Seja como for, eu sempre... É triste ser escorpião porque você se dá conta que este é o signo mais zoado que existe, é esse. Né? Ou eu sou um mau caráter, traiçoeiro, ou eu sou um sexolótra. Sou um viciado em sexo. Sexólatra. Me enrolei nessa palavra, desculpa. É um desses dois, ou os dois ao mesmo tempo. É meio chato esse detalhe, honestamente, tá? Porque eu não sou assim. Mas eu sempre amei o escorpião, tá? Eu sempre gostei desse lance do escorpião. Quem é muito velho vai lembrar da novela Mutantes. Velho bastante para ter assistido, tá? Não para ver os memes hoje em dia, ou compilado de não faz sentido. Você ter assistido Mutantes, ter gostado de Mutantes, por não, tá? Era sim uma boa novela, tá? Só pede para Beijo do Vampiro e Kubanacan.
Aí em terceiro lugar nós temos os mutantes. Aí depois é o clone. Eu amava o escorpião e tinha o vilão que era realmente um cara escorpião que tinha uma cauda. E eu tinha muita inveja disso. Eu queria também ter aquela cauda. Eu sempre amei o escorpião, tá? Enquanto animal, enquanto bicho. Não quer dizer que eu queira ter na minha casa e quando eventualmente tem, eu não o elimine. É claro que eu faço isso por questão de segurança. Mas enfim, desculpa pelo TTH aqui. Desculpa pela longa tangente aqui, tá? Eu amei a sua cauda de escorpião e eu juro que a primeira coisa que eu noto é isso, tá, gente? Eu olho pra esta cauda e eu acho ela muito legal. Cara, eu ia passar o dia inteiro tocando nesta cauda. Era muito legal essa cauda. E deve ser muito legal você ter uma cauda. Duas coisas que eu sempre quis ter. Chifres, preferência carneiro, ou se não possível, este aqui deste bode que tem 4 chifres, tá? Eu quero ter chifre assim, tá? Aqueles que se enrola e parece uma rosca. E é muito maneiro. Então, duas coisas que eu sempre quis ter. Chifres e cauda de escorpião, tá? Porque, cara, é muito legal isso aqui. E ela é visualmente muito legal. Eu acho bacana, de verdade. Eu vou comentar, acho que eu vou começar... Eu acho legal que ela não tem olhos, quer dizer, eu imagino que ela não tenha olhos, né? Você só consegue, por causa desse capacete aqui, eu acho que sim, tem olhinhos aí. Eu tô vendo aqui agora nessa imagem mais de zoom e dá pra ver alguma coisa que parecem ser olhos, mas a foto tá meio difícil ainda para eu conseguir enxergar, gente. Desculpa, peço perdão. Seja como for, eu acho legal que pelo menos parece que tampa isso aqui tudo e só deixa o nariz e a boca. Eu acho isso muito... Eu gosto da textura aqui dessa bochecha. Também parece que tá de biquinho. E faz sentido, né? Pra vocês verem isso aqui. Cara, é muito sensacional. Essa boneca tem cara de boss lady, sabe? De jogo Dark Indie Edge. Ela é uma rainha Dark Queen Edge alienígena. Gente, é muito sensacional essa boneca. E eu tenho que falar, tá? Eu achei... Assim, eu sei que tem que ter, mas eu achei tão ridículo o seu cabeção. Eu sei, eu entendo que tem que ter este cabeção dela. Só que eu olho pra ele e eu vejo duas coisas. A primeira, eu vejo aquele alienígena. Eu vejo aquele crânio de cristal do quarto filme do Indiana Jones. Aí depois disso eu vejo aquele... Aí eu lembro do Alan Harper, do Two and a Half Men, naquele episódio onde ele está tendo uma das suas muitas crises existenciais. Aí ele decide que vai ser um ciclista profissional. Aí ele compra um capacete gigantesco, aerodinâmico, ridículo. Eu não sei porque eu fiz aspas agora, aerodinâmico. É tão feio, é tão ridículo o capacete e ele usando ele, e ele em si também é muito ridículo. Então eu olho para isso e eu lembro do péssimo quarto filme de Indiana Jones e também lembro do horrível e ridículo capacete do Alan Harper. Então eu não acho legal isso aqui, tá? Conceitualmente eu acho legal. Eu entendo porque tem e eu vou defender ter. Tinha que ter mesmo. Só que ainda assim eu acho tão feio, tão ridículo. Eu não consigo gostar disso. Mas eu adoro todos os detalhes, eu adoro que tenha, tá? Mas eu acho tão maravilhoso todo o resto, sabe? Aqui tem olho sim, eu tenho certeza que isso aqui um tipo de... Não estou falando que dá pra tirar, tá? Mas aqui é pra fazer as vezes de um capacete. Então eu acho que tem de fato olhos aqui embaixo, mas enfim. Mas eu amo o seu narizinho, eu amo o seu biquinho preto, a textura aqui nas suas bochechas, o preto fosco, sabe? Tipo assim... Cara, é tanto detalhezinho. Fazia tempo que Monster High não surpreendia assim. Desde a Greta Gerwig, pra mim, ela não surpreendia assim, tá? E não é por acaso eu citei agora a Greta Gerwig, tá? Porque Greta Gerwig, pra mim, foi a grande boneca Skullactor de Monster High, tá? E continua sendo a grande boneca Skullactor. Vou voltar neste ponto. Mas enfim, temos Greta Gerwig e... a xenomorfo aqui, né? A Xena. Vou chamar de Xena. Essas coisas aqui nela, né? Nessas carapaças aqui dela. Toda a carapaça aqui. Aqui faz sentido. Eu sempre detestei todas as vezes que Monster High nas suas bonecas faz essas coisas aqui do peito, sabe? Essas couraças que coloca nas suas bonecas. Correias, correntes, enfim. Tanta coisa faz sentido aqui agora. E ficou muito bom.
E eu vou continuar na questão de corpo e vou falar da sua textura. Todo o seu corpo, a textura dele é estupendo nos seus braços, nas suas pernas ali, essas listras, não sei o nome disso, esse craquelado ali na sua perna. Eu repito, tá? Eu adoro muito a cauda, é sério mesmo, tá? Eu acho a cauda sensacional. Aí temos isso. Nós também temos aqui até os sapatos. Eu gostei desse sapato, sinceramente. Geralmente eu reclamo tanto do sapato de Monster High, sabe? Eu gosto daqui. Esta foto aqui dá pra ver que tem um olho mesmo, tá? Eu não vi essa foto antes, ela tem um olho de fato. E parece muito capacete, né? Ela parece, sabe o quê? Além do que eu falei, tá? Boss, Lady, Alien, Queen de um jogo Indie Edge. Ela também parece muito uma motoqueira. Esse visor aqui é muito de moto, sabe? Por isso que eu acho que devo lembrar também o Alan Harper. Então, o perfil é legal. Eu ainda acho muito desconfortável ficar olhando pelo seu cabeção dela. Mas ainda assim eu acho legal conceitualmente, tá? Tipo assim, é muito bom. É muito bom, sabe? É muito bom. Eu não sei outra coisa pra falar, além de ser muito bom. Ela também parece, nesta foto especificamente, uma vilã de Matrix. Sei lá, uma vilã especial de Matrix, eu não sei dizer. Mas eu vejo essa roupa, eu lembro de moto, eu lembro de couro preto, eu vejo Matrix. Eu achei legal. Eu fiz um react, por sinal, tá? Do Ora Thiago, um vídeo onde ele usa o filme Matrix e ficção científica para comentar sobre o que as coisas significam, sabe? As mensagens subliminares de uma história, o subtexto dela. O que Monster High quer dizer quando coloca uma personagem que é coded? Sabe esse tipo de coisa? Então, só que ele usou isso linkando com ficção científica. Eu aproveitei e linkei com Monster High. Então, assista aqui esse vídeo, tá? Ele falou muito de Matrix. Eu também fui na onda. Então, eu quero ver mais sobre Matrix e conhecer o canal Ora Thiago, React, aqui embaixo, aqui em cima. Até a roupa é mínima, né? A roupa, por sinal. A roupa é essa carapaça aqui dela, que faz sentido, né? Aí, essas flâmulas aqui atrás dela, né? Adoro os detalhes, que eu não consigo identificar nenhum. Aqui dá pra ver um cavalo, parece um negócio de carrossel, né? Aqui, eu amo essa foto. Essa foto aqui pra mim é muito de... Eu sou muito maior que você, sabe? Tipo assim, eu sou um ser superior a você. Eu achei essa foto incrível, tá? Eu achei ela sensacional, esta imagem. Até o sapato, tenho nada pra falar mal deste sapato dela. Eu geralmente falo muito de sapato, né? Eu falo muito mal deles. Essa imagem aqui parece muito vilã de videogame, desculpa. Vai ser a thumb. E de quebra, é meio ridícula essa imagem, honestamente. Mas ela faz sentido ter, tá? Mas eu achei meio ridícula. Cara, é muito sensacional, gente. Mano, essa boneca, ela é deslumbrante. Em cada nível, cada detalhezinho. É muito incrível esta boneca. Só tem um defeito. E pra mim é defeito. Não é boneca. Desculpa, não é boneca pra mim ela. Eu não sou daqueles, tá? Não, esse Collector não é boneca, tá? Não é... Tecnicamente não é mesmo, tá? Mas não é esse o ponto aqui, tá? Eu não sei se vou conseguir explicar, tá? Eu vou fazer um intervalo, eu preciso explicar duas coisas, tá? Só um pouquinho, tá? Vou fazer uma pausa aqui, eu já volto. Eu vou explicar pra mim qual é o meu maior defeito que eu tenho nessa boneca, tá? E como eu falei, não é boneca. Isso aqui é uma boneca. Esta Vandala do Blooms, primeira boneca de Monster High que eu tive na vida. E é tão maravilhosa e tão linda e vale muito mais que essa Xenomorph aqui. Porque, pra mim, acima de tudo, antes de mais nada, eu teria, tá? Essa boneca, essa Xenomorph. Essa não boneca, peço perdão. Eu teria, é óbvio que eu teria, porque ela é muito estupenda. Mesmo eu não gostando de Alien, nunca teve isso, não quero assistir. Mas eu teria essa boneca porque ela é maravilhosa. Eu quero ficar olhando pra ela. E eu estou falando muito boneca porque eu não consigo não falar isso. Mas ela é uma boneca. Essa aqui é uma boneca. Essa Xenomorph é isso aqui. É uma action figure, tá? Mattel fez sua primeira action figure, que é uma versão boneca action figure, mas ainda assim é uma action figure. Pra mim é isso. Esse é o defeito que tem essa boneca. Não é uma boneca. Eu não consigo vê-la como uma boneca, sabe?
Ela é um action figure, como essas minhas Keions aqui, do anime Keion, que eu tenho o set completo, faltou só a Kazusa, eu não tinha ela, infelizmente lá na onde eu comprei. Eu comprei lá na China, ou não na China, no site muito atrás, o primeiro site chinês que teve, sabe, aquele o AliExpress. Então, no AliExpress, naquela época, isso foi há tanto tempo atrás, que naquela época você levava 3 meses para chegar. E foi esse tempo que ele veio para ter as minhas Keionzinhas aqui, tá? O set completo dela, as 4, peço perdão. Faltou a Azusa, mas enfim, na Kano Azusa, né? Pra mim é isso. Esta Xenomorfo, pra mim, ela é uma action figure boneca de Monster High. Só que na boneca, ela não tem... Ela não parece uma boneca pra mim, entendeu? E sim, e pra mim é um defeito, porque eu gosto de boneca. Gente, é por isso que eu tenho a minha Vandala do Bronze. Pelo amor de Deus, gente. É por isso que eu tenho a minha Draculaura, a minha Twyla Noir, a minha Escrita Calaveiras. Eu tenho todas elas porque são bonecas, como a minha Vandala do Bronze, que é maravilhosa, que vale muito mais pra mim do que essa Xenomorfo. Por razões emotivas, obviamente, mas segundo, porque ela é uma boneca. Eu não coleciono bonecas, mas eu sou fã de bonecas. E como fã de boneca, eu não consigo ver essa Xenomorfo como uma boneca. Ela é uma não boneca, é a primeira não boneca de Monster High. Não estou falando... Talvez eu esteja falando mal, eu não já impedi aqui no que eu quero dizer, sinceramente, tá? Eu gostei dela. Internet, eu gostei dessa Xenomorfo aqui, da Zena. Eu achei ela boa, achei ela incrível, estupenda. Só não achei ela uma boneca de Monster High. Ela não parece uma boneca de Monster High. Ela não... Eu não vou falar como ela não age como boneca de Monster High. Mas ela não é uma boneca, ela é uma action figure de Monster High. Pra mim é isso. E em si, nada contra, nada a favor também. Só que em questão de boneca, como uma pessoa fã, apaixonado, que dedica a parte da sua vida a este universo de bonecas, eu não gostei disso. Eu acho um defeito gigantesco nessa estupenda boneca da Zena aqui, essa Alien Xenomorfo. Por que eu confundo? Porque eu não enrolei em nenhum momento com Xenomorfo, mas eu enrolo com palavras simples, vai entender isso. Eu achei a Zena estupenda, eu só não achei ela uma boneca. Greta Gremlin, pra mim, foi a grande boneca Skullacto de Monster High. Ela é tão estupenda pra mim quanto é a Zena. Só que ela é uma boneca, ela parece uma boneca, ela age como uma boneca. Ao contrário da Zena, ela é estupenda, é uma Skullacto fenomenal. Só não é uma boneca de Monster High. Ela é uma action figure de Monster High. E sim, pra mim isto é um defeito. É um gigantesco defeito e uma boneca gigantescamente incrível. Bom, gente, é isso. Este aqui foi um vídeo onde eu só gravei de supetão na pressa assim, porque eu queria falar sobre isso. Queria tirar do peito este momento, tá? Porque ao mesmo tempo que eu amei essa boneca, eu adoro olhar pra ela, essa imagem aqui pra mim, ela é maravilhosa demais. Mas ao mesmo tempo, eu tinha que tirar isso do peito, tá, gente? Eu precisava falar isso. Esta boneca não é uma boneca, tá? É incrível, é linda, mas não é uma boneca. Eu tinha que falar isso. A coisa que eu mais queria falar era isso. Enfim, gente, muito obrigado. Inscrevam-se, compartilhem, deixem o seu joinha. Grite aqui embaixo que eu juro que eu vou ouvir. Aqui não é o espaço. Quem grita vai ser ouvido. Pode ser que eu tampe os ouvidos para não ouvir você, mas eu vou ouvir. Eu não sei, não foi isso que eu ia falar. Eu só enrolei. Enfim, gente, é isso. Muito obrigado. Tenho outras reviews aqui, tem meu react, tem meu vendo e julgando bonecas. Vão lá, é muito legal, dei uma chance. Enfim, gente, é isso. Muito obrigado e até mais.